Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você, juntos, para meditarmos, nos aprofundarmos na leitura orante da Palavra de Deus. Somos nós fazendo o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, tendo essa graça de termos um programa de vida voltado para a Palavra de Deus. Hoje temos a graça de iniciarmos o estudo do Evangelho de São Marcos. Vamos crescer na intimidade com Deus por meio do Evangelho de Marcos. Já quero logo no início chamar o Padre Antônio Xavier para fazer a introdução desse livro tão importante para todos nós. Vamos dar início, então, ao estudo do Evangelho de São Marcos, que é exatamente o Evangelho que vai nos acompanhar durante todo esse ano de 2021, sendo ele, propriamente, o ano B. Esse Evangelho é muito interessante porque ele tem histórias assim bem envolventes, embora seja muito curto. Na verdade, esse é o primeiro de todos os evangelhos que foi escrito. Ele foi escrito no ano 65, ali, depois de Cristo, exatamente ali por Marcos, quando se começa então a ter a perda dos apóstolos, né? Pedro e Paulo que morreram no ano 64, e aí nós já não temos mais aqueles que eram testemunhas oculares, né? E com a multiplicação de versões, era muito perigoso, inclusive com os pequenos textos escritos, que se perdesse a veracidade do fato. Então Marcos junta todas essas coisas e é exatamente isso. Não é que o evangelho foi escrito ali pela pena do evangelista simplesmente, mas ele recolhendo tudo aquilo que já tinha ouvido, tudo aquilo que já dispunha naquele tempo, fez questão de organizar da melhor forma possível. Não temos nesse evangelho nada que seja evangelho da infância, isso vamos encontrar somente em Mateus e em Lucas. Aqui, como é o primeiro, ele está muito condensado. A ideia é falar desde o batismo até a ressurreição, sendo que esse é chamado inclusive de Evangelho do Discípulo, porque é exatamente esse o critério que aparece nos Atos dos Apóstolos para ser aquele critério que estabelece alguém que pode então se tornar apóstolo. É muito interessante. Outra coisa que costura esse Evangelho, e vai valer muito a pena estudar isso gradativamente, é exatamente a questão do segredo messiânico, revelado em dois momentos. No capítulo 8, ali por São Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e depois no capítulo 15, quando o centurião lanceta ali o peito de Jesus e diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Com toda certeza vai ser um estudo muito envolvente e empolgante para todos nós. Senhor, eu me coloco na Tua presença, Pai Santo, Criador do céu e da terra, porque todas as coisas criastes com o poder da palavra. Que a Tua palavra se realize em nós, que a Tua palavra se cumpra em nós, que a Tua palavra realize uma obra nova em nossa vida. E é por isso que nós imploramos, Senhor, nosso Deus, dai-nos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção. Dai-nos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, para que em tudo possamos viver a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que bênção estarmos juntos diante da palavra do Senhor nosso Deus. Como eu mencionei no início, estamos iniciando hoje o estudo do Evangelho de São Marcos. É o mais curto, sintético e mais antigo dos evangelhos, e ele nos anuncia a pessoa de Jesus, nos apresenta Jesus como verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos crescer nessa riqueza? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 13. Marcos, de 1 a 13. E vamos acompanhar Jesus no início do seu ministério público. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Voz de quem grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E eram por ele batizados no Rio Jordão,
confessando os seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro na cintura e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava dizendo: depois de mim vem quem é mais forte do que eu. Eu não sou digno de abaixar-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Que beleza! Vamos aqui então, a partir do versículo número 7. Versículo número 7, vou até aqui virar a página do meu caderno de estudo. O versículo número 7 para nós é uma verdade, é um princípio. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Ora, por mais fortaleza que João tenha da graça, a fortaleza é o próprio Mestre Jesus. Então essa é a verdade, ninguém é mais forte do que ele, o leão da tribo de Judá, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, nem eu, nem João, nenhum de nós somos nem dignos de desatar a correia de suas sandálias. O versículo 8 é uma promessa. E essa promessa, ela traz muito sentido para a compreensão do sacramento, da vitalidade, do vigor e naquilo que de fato consiste o batismo. Então, é João que está dizendo: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Você se recorda que no nosso batismo, a água foi derramada na cabeça de cada um de nós. Não me recordo do meu, você se recorda do batismo dos seus filhos, de tantas crianças que nós participamos do batizado. Assim foi o nosso. Veja, o batismo de João era também com a água, mas somente com a água, claro, e a graça do arrependimento, da remissão dos pecados, porque as pessoas iam para confessar-se os seus pecados. Então, cada vez que nós confessamos e arrependemos dos nossos pecados, nós estamos novamente sendo batizados na graça. Porém, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E aqui está a graça das graças. Aqui está a mais sublime graça. Quando nós somos batizados, nós somos revestidos do Espírito. São Paulo vai nos dizer que nós somos selados com o selo do Espírito. Nós somos morada do Espírito. O Espírito de Deus mora em nós, vive em nós, habita em nós. Nós passamos a ter uma união com Deus por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus, que no princípio pairava sobre as águas, ele agora paira sobre nós, vive em nós, habita em nós. E onde é que está o Espírito? Está em nós, mas é preciso cultivar a vida no Espírito. É preciso cultivar a graça que nós recebemos no batismo. Quem dera que nós tomássemos ciência, consciência desse mistério profundo que se realiza na vida de cada um de nós, a começar das nossas crianças. Desculpa, há uma verdadeira ignorância de todos nós a respeito até dessa graça de batizarmos nossas crianças. Porque se Jesus aos 40 dias foi levado ao templo para ser apresentado, nós somos também levados não só para sermos apresentados, mas para nos revestirmos do Espírito. Para sermos homens e mulheres do Espírito, então nossas crianças também têm que ser crianças do Espírito. Que mal nós cometemos quando a gente só quer que o batismo realize uma mágica e o batismo não tem poder mágico, o batismo tem poder da graça. Mas graça não cultivada, ela atrofia. Que duro, que triste. Muitas vezes as crianças aprendem a falar palavrões. Muitas vezes as crianças aprendem tudo, sabem falar tudo que os desenhos animados falam. Sabe tudo, mas não recebem ou não são cultivadas na graça do Espírito. Pais, padrinhos e cada um de nós somos batizados no Espírito Santo.
e precisamos cultivar a vida do Espírito em nós. E eu tenho que dizer que vida que não é cultivada, ela atrofia. E a graça do Espírito não cresce em nós, não cresce em nossos filhos, porque nós não cultivamos a graça do batismo que nós recebemos. Se essa promessa é a grande promessa, é o selo do batismo em nós, ela ao mesmo tempo é também uma chamada de atenção sobre como nós cuidamos da graça do batismo que recebemos. E naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, ele viu os céus se rasgarem e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Em ti está o meu agrado. Você veja que o batismo é a manifestação da Trindade Santa. Primeiro, aqui na vida de Jesus, ele é o Filho de Deus. E o Espírito que desce sobre ele, o Espírito que ele tem, mas no batismo desce de uma forma solene, ungindo ele agora para a missão pública dele, que agora vai se iniciar. É nele que o Pai se agrada. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa verdade do versículo número 11, princípio eterno. Tu és o meu filho amado, em ti me agrada. O Pai se agrada do seu Filho Jesus. O Pai se alegra no seu Filho Jesus, porque o seu Filho se deixa batizar, o seu Filho se enche da graça do Espírito para anunciar, para proclamar o reino de Deus. O Pai se alegra comigo. O Pai se alegra contigo. O Pai quer que eu e você também sejamos filhos amados do Pai. Mas é preciso nos enchermos dessa graça. É preciso que nós realmente nos mergulhemos na vida do Espírito. É preciso que estejamos realmente encharcados da graça do Espírito que recebemos em nosso batismo, para que em nós também se realize aquilo que é o agrado ou aquilo que é a vontade do Pai. Logo depois, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Aqui é uma graça sublime, né? Primeiro, o Espírito impele, o Espírito conduz, o Espírito direciona aquele que se deixa conduzir pelo Espírito. O Espírito nos conduz para o deserto, o lugar do encontro, o encontro conosco, o encontro com Deus, o lugar de superarmos as tentações, porque quando o Espírito nos conduz, possamos estar no meio dos animais mais selvagens dessa vida, mas os anjos de Deus estarão nos servindo. Olha que promessa, aliás, olha que princípio maravilhoso do versículo 13, né? Os anjos de Deus nos servem, mesmo em meio a um mundo selvagem, quando somos conduzidos pelo Espírito. Guardemos isso, vivamos isso em nosso coração. E seja conosco agora o nosso querido Padre Antônio Xavier. É muito interessante, neste início do Evangelho de São Marcos, quando vemos Jesus ali no deserto, logo depois de ter sido batizado. Aqui são só 2 versículos, que vão ser bem mais extensos em Mateus e em Lucas, mas o sentido bem claro ali é que antes do início de qualquer missão é necessário destronar aquele que é mais forte. É claro, o Evangelho nos disse que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, mas no fundo foi levado ali para vencer o tentador. E é exatamente assim que começa. Essas coisas são tão interessantes que elas hoje ainda fazem parte do nosso próprio rito do batismo. Quando nós chegamos que vamos batizar uma criança, ou mesmo um adulto, antes mesmo de batizá-lo, ele recebe a unção com um óleo pouco conhecido, que é aquele chamado óleo dos catecúmenos, ou seja, óleo daqueles que não foram batizados. A gente é ungido uma única vez da vida antes do batismo por esse óleo. E é interessante demais a maneira como isso é feito, que é exatamente o rito chamado de exorcismo, aquele rito que vai
colocar fim, então, àquele tempo, ou seja, as consequências do que alguém viveu antes, para então poder começar um tempo novo a partir do batismo. É sempre assim. Primeiro é necessário destronar quem estava reinando, para depois a graça de Deus poder reinar abundantemente. E é isso que nós vemos rapidamente nesses 2 versículos, e assim Jesus começa. Na sequência, fará isso numa sinagoga, mas isso é um assunto para o outro dia. Senhor Pai Santo, é no Teu Espírito Santo que fomos batizados. Quero Te louvar, bendizer, adorar, glorificar e agradecer por tamanha graça. A graça de sermos batizados no Espírito. A graça de termos em nós o Teu Espírito. A graça de sermos lavados, purificados, renovados, mas ungidos com Teu Espírito. É no Teu Espírito que queremos viver, Pai. Assim como ungiste Teu servo Jesus, com tamanha graça, que possamos cada dia também sermos ungidos pelo Teu Espírito para vivermos a missão, para vivermos nesse mundo como Teus filhos, para sermos também Teus filhos amados. Que Teu Espírito esteja em nós, que a graça que recebemos no batismo esteja cada vez mais plena em nossa vida. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça, paz e ternura, muita bênção e unção do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Deus abençoe imensamente você e eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.